Amém? Quantos estão felizes com o Senhor, levanta a mão aí para eu ver. Agora quem está muito feliz com o Senhor, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Podemos aplaudir ao Senhor? Queridos e amados irmãos, tudo que nós fizermos para Deus é nada diante do que Ele fez por nós. Por mais que a gente venha a glorificar a esse Deus, que a gente venha a louvar a esse Deus, que a gente venha a adorar a esse Deus, é nada diante de tudo que Ele fez por mim e por você. Deus, Ele é tremendo. Amém? Queridos, Deus, Ele é tão tremendo que Ele olha para nós e nos vê não da forma como nós somos, totalmente imperfeitos, mas Ele olha para nós e vê a imagem e semelhança dEle. Ele diz para mim e diz para você: você é a minha melhor e maior criação. Independente de como você é, eu te vejo como eu te fiz. E Ele sempre nos dá a oportunidade de sermos melhores. Através de quê, pastor? Através do estudo da palavra, através do conhecimento da palavra. E Deus, Ele é tão tremendo que Ele olhou para mim e olhou para você e nos chamou pelo nome e nos deu uma função. Que função foi essa, pastor? De sermos apacentadores. O texto desta nossa pregação, texto base, está no livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 19 e o versículo 20. E o tema da nossa pregação desta noite é: nós fomos escolhidos para apacentar. Diga para o teu irmão aí: meu irmão, minha irmã, né? Você foi escolhido por Deus para apacentar. Glória a Deus. Oh, Deus bom. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, versículos que são muito conhecidos de nós. Diz o Senhor para mim e para você, presta atenção que Ele diz para mim e diz para você: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Curva a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, te glorificamos, te exaltamos, te rendemos, Senhor, honras, glórias e graças. Te agradecemos pela tua infinita misericórdia. Mesmo nós, Senhor, sendo tão pecadores, tu olhas para nós e nos vês, Senhor, de uma forma diferente. E assim, Senhor, tu nos escolhe para sermos pregadores da tua palavra. Nesta noite, Senhor, queremos aprender mais de ti, por isso estamos aqui. Viemos aqui, Senhor, para te louvar, para te glorificar, e como recompensa, Senhor, tu vens e nos ensina o que devemos fazer. Portanto, Senhor, vem, fala conosco, seja sucinto no teu falar, Senhor, direto, objetivo. Toma cada coração aqui, Senhor Deus, cativo ao teu trono, que cada mente agora, Senhor, seja aberta, seja, Senhor Deus, iluminada pelo teu poder, e que a tua palavra penetre, Senhor Deus, cada um dos espaços da nossa vida, e venha, Senhor, a transformar o nosso viver, porque queremos cada vez mais, Senhor, te servir com excelência. Vem, Senhor, nesta noite, através do teu Espírito Santo, a nos ministrar. Toma teu lugar aqui que é de direito, Senhor, neste altar.
Que não seja mais eu aqui a falar, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresças, porque nós queremos ouvir a Tua voz, não a sabedoria de homens, Senhor Deus, porque nada sabemos, mas queremos a Tua sabedoria que vem do Teu trono. Toma, Senhor, cada um aqui em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos agora todo espírito contrário à Tua palavra, todo roubador da Tua palavra, que seja agora, Senhor Deus, levado, amarrado e sem força daqui, pelos Teus anjos, para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós te oramos, Senhor Deus, agradecendo no reino do Espírito, em nome de Jesus. Amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor. Aleluia, queridos. Como é bom a presença do Senhor. Como é maravilhoso a gente sentir o toque de Deus. Sentir o amor de Deus em nossas vidas. Ele nos escolheu para sermos apacentadores. Aqui neste texto ele é bem claro para mim e para você. Quando ele diz, ide. Ide, aí ele fala, fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é o quê? É cuidar das vidas, é apacentar, não é brigar, não é condenar, não é recriminar, não é muito menos julgar, mas é apacentar, fazer discípulo. Você tem que chegar para as pessoas e pregar o evangelho que Ele, Jesus, está mandando. Observe que ele continua dizendo para nós batizarmos essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele chega no versículo 20 e diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então temos que ensinar as pessoas a guardarem o que? A palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. É isso que eu e você temos por obrigação fazermos. Sermos verdadeiramente apacentadores. Pregadores do Evangelho do Senhor Jesus. E o interessante é que ele não apenas passa um comando para a gente, não apenas ele nos dá uma autoridade. Quando ele diz, ide por todo mundo, então ele está te dando aquela autorização. Mas ele fala para mim e para você, eis que estou convosco. Ou seja, ele está comigo e está contigo. Até daqui a 2 horas? Não. Até o final de semana? Não. Até o final do ano? Não. Até a consumação dos séculos. Ou seja, todos os dias, em todos os minutos, em todos os segundos, Deus está comigo e está com você, nos ajudando a fazer exatamente esta obra de pregar o Evangelho e apacentar as ovelhas, que Ele lá na cruz entregou a vida, pagando um preço de morte, para que nós todos, sem exceção, tenhamos direito a esta vida eterna, tenhamos direito a este privilégio de poder pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí não há como não dizer, que Deus maravilhoso. Mas se você de fato e de direito pretende ser este apacentador do qual Jesus escolheu, você tem que tomar algumas atitudes. E nesta noite, ele vai falar quais são estas atitudes. Ele vai nos explicar, ele vai nos mostrar. E para isso vamos ler um texto que também todos nós conhecemos, lá no livro de João, capítulo 21, do versículo 13 até o versículo 22. Livro de João, capítulo 21, versículo 13 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 21, versículo 13. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhes,
e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tudo sabes, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amém? Segue-me tu. Queridos, esse texto, ele é relatado exatamente após a ressurreição. E vamos aqui observar algumas coisas. Primeira coisa que nós devemos observar, que haviam passados 3 vezes com aquela que Jesus estava aparecendo. Então Deus, ele está mostrando para mim e para você o mistério que ele tem com a Santíssima Trindade, com o número 3, das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro que ele mandou que a gente fosse batizasse em quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus, ele se demonstra para mim e para você com este mistério. Observe que nós enxergamos as coisas em 3 dimensões. A gente vê a altura, vê a largura e vê a profundidade. Nós somos corpo, alma e espírito. Então Deus, ele tem registrado em nós a Santíssima Trindade, para que a gente de fato e de direito compreenda que ele é e age sobrenaturalmente. Amém? Veremos mais vezes esse número 3 se repetir aqui. Amém? Foi só um parêntese para que a gente fique atento. Primeira coisa, que nós, que desejamos de fato e de direito, sermos estes apacentadores dos quais Jesus nos escolheu. Primeira coisa, partir o pão. Observe o que acontece aqui no versículo 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Então, eu e você precisamos olhar para as vidas
e partir o pão. Temos que dividir com os nossos irmãos, com as nossas ovelhas. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem do que eu estou aqui a falar. A gente tira do prato da gente para dar para os nossos filhos. Temos que fazer a mesma coisa para os nossos filhos espirituais, para os escolhidos do Senhor. Então eu e você temos que aprender de fato e de direito a partir o pão. O que diz a palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e por verdade. É forte, é forte. E esse que escreveu isso aqui foi João, exatamente aquele que recostou a cabeça no peito do Senhor Jesus. Aquele discípulo a quem Jesus amava. É o que relata. O que é relatado na Bíblia. Então ele está falando exatamente do que é próprio, quando ele diz, quem tiver bens do mundo, não é bens no mundo, é bens do mundo. O que é bens do mundo? 30 camisas, 50 calças, e está vendo o irmão padecendo ali porque não tem, e não lhe abre o coração. Como é que você vai dizer que você é um apacentador, se você não tem a capacidade de partir o pão? A mesma coisa vai para com o alimento. Mas aí você pode chegar para mim e dizer, mas pastor, tem algumas ovelhas na casa do Senhor, que tem as 4 patas, mas fazem de conta que tem uma que não funciona, e fica se escorando. Querido, a Bíblia também fala para essas pessoas como nós devemos agir. Como nós devemos agir? Exatamente como Jesus, quando retrucou a Satanás, que queria que ele transformasse uma pedra em pão. O que Jesus Cristo disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, 2 discípulos vão entrando no templo, e tem uma pessoa ali pedindo esmola, porque já estava acostumado, ou melhor dizendo, já estava mal acostumado com aquilo. Mas aí o que é que ele escuta? Tome 2 moedas. Não, ele diz, Pedro, nem ouro e nem prata não tenho, mas o que tenho te dou, levanta-te e anda. É a palavra que você prega, meu querido. Ora a Deus para aquele irmão deixar de ser um crente dá, só sabe pedir, não sabe oferecer nada, não entendeu ainda o que é ser cristão. Então você tem que ensinar a essas pessoas, você tem que partir o pão, o teu conhecimento tem que ser repartido, você tem esta obrigação. Segundo passo que nós, como bons apacentadores, devemos tomar, é exatamente o de amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus e ao próximo. O que diz aqui no versículo 15, no versículo 16 e no versículo 17. Observe que Jesus chega para Pedro. Para Pedro. E ele diz, primeira vez, amas-me mais do que estes? Depois ele vai e diz, apacenta os meus cordeiros. No versículo 16 ele repete, amas-me? E depois ele volta a repetir, apacenta as minhas ovelhas. No versículo 17 ele vai novamente e diz, amas-me? E volta a repetir, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, abrindo um novo parênteses, por 3 vezes ele fala isso. E interessante que Pedro, que no primeiro momento é chamado de Simão
Pedro. Por que Simão Pedro? Porque no primeiro momento Deus te chama pelo teu nome, que foi de batismo, Moacir, mas depois Ele vai te chamar Diácono Moacir, Irmão Moacir. Ele vai mudar, assim como Ele fez com Pedro. Quando Ele falava com o velho homem, se dirigindo a Pedro, Ele falava Simão. O que Ele disse para Pedro, ou melhor dizendo, para Simão, quando ele, no ímpeto dele, de dizer que não iria de forma nenhuma abandonar a Jesus, o que Jesus disse? Simão, Simão, o diabo me pediu a tua alma para peneirar. E depois ele diz, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E Jesus perguntou a Pedro aqui por 3 vezes. E ele quis ficar chateado. Mas o que Jesus estava fazendo era mostrando para ele que ele uma vez já tinha feito aquilo. E que ele tivesse como exemplo que aquilo não deveria ser mais feito. E eu e você precisamos entender isso. Muitos de nós estamos negando a Jesus em várias formas. Temos que abrir os nossos entendimentos. Temos que atentar para isso. Então ele chega para Pedro e pergunta a primeira vez, amas-me mais do que estes? Então eu e você temos que primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. E depois temos que amar ao próximo. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Primeiro a gente ama a Deus acima de todas as coisas, depois a gente ama ao próximo. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao versículo 39, o que Jesus fala para mim e para você. E Jesus disse-lhe, amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, para nós sermos estes apacentadores verdadeiros, genuínos, que querem cumprir com as ordens de Deus, temos que primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Ele deixa bem claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é de uma parte do teu coração, todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E depois amar ao próximo como a si mesmo. É o que ele está falando aqui para Pedro. Ele está dizendo: você primeiro tem que me amar e depois você apacenta. Ama aquelas pessoas. Você, como uma ovelha, você quer ser apacentado. Você, como um pastor, tem que apacentar. É super interessante nós observarmos isto, porque aqui nas congregações, muitos de nós estão na função de ovelha. Mas quando vamos ao mundo, passamos a ser os pastores. Então por isso que há uma obrigação de quem aqui em cima está, de pregar o evangelho verdadeiro, genuíno, sem invenção, para que as pessoas repliquem. A gente tem que ser imitador de Jesus, para que as pessoas olhem para a gente e nos imite, não por nós, mas porque nós estamos imitando a Jesus. Foi o que Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É assim que a gente tem que ser. Então temos que apacentar aquelas pessoas. É a demonstração do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos. Amém? Terceiro passo que eu e você tem que tomar, qual é ele? Fazer a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade de Deus. Observe o que diz aqui no versículo 18. Presta bem atenção. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo. E presta atenção agora. E andavas por onde querias. Quando nós estávamos no mundo, andávamos como nós queríamos.
Mas aí há um momento em que você sai do mundo e que você passa a crescer, e aí o que é que acontece? Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E aí eu vou e faço uma pergunta. O velho Hinaldo queria estar aqui agora? Queria não. Queria estar deitado na sua cama, queria estar sentado em uma cadeira tomando uma bela de uma água de coco, queria estar conversando, miolo de pote, em qualquer um outro lugar, porque o velho Hinaldo, ele não tinha amor a Deus. Mas a partir do momento em que ele passa a amar a Deus, e passa a amar ao próximo como a si mesmo, ele deixa de fazer a vontade dele, para fazer a vontade do Pai, e hoje sente prazer em estar aqui, troca suas noites de descanso carnal, para ter o refrigério espiritual, recebendo da parte do Senhor, o que há de melhor para um homem, a palavra da salvação. Não há nada melhor do que isso, meus irmãos, de nós podermos estar ouvindo a palavra de Deus. É como diz nas próprias Escrituras, mais vale um dia na presença do nosso Deus, do que 1000 em outro lugar. Mais vale este momento que aqui estamos vivendo, do que os que a gente passa aí pelo mundão. E só para exemplificar para vocês, os pais daquelas crianças que deixaram na creche, não sabiam jamais em tempo algum que estavam deixando filhos vivos e queriam buscar defunto. Assim somos nós, estamos vivos agora, neste momento, daqui a pouco não sabemos se aqui estaremos. Então este prazer que a gente sente estar na presença do Senhor, ele é maravilhoso. Então a gente deixa de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. O que diz no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, presta bem atenção: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo aonde? Na carne, mas eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou, presta atenção agora, e se entregou a si mesmo por mim. Queridos, como é que eu vou querer fazer a minha vontade? Eu vou fazer a vontade daquele que me amou, que destituiu-se de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Era Deus lá, mas deixou de ser Deus para vir habitar aqui entre nós como homem. Veio se entregar por mim e por ti. Ele veio fazer o quê? A vontade do Pai. Ele não veio fazer a vontade dele. Está com dúvida? Está com dúvida? Tem uma plaquinha por aqui que está escrita assim, livro de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Foi Deus, foi o Pai que deu o Filho. Você está com dúvida ainda? Se ele veio fazer a vontade dele ou do Pai? A vontade dele era de não ir para a cruz. Se não, vejamos o que ele disse ali no Getsemane, quando foi orar: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Então a vontade dele era de não beber aquele cálice. Mas aí tem uma vírgula neste negócio, e tem um homem espiritual que diz: mas que seja feita a tua vontade. É essa vontade que eu e você temos que ter, de fazer a vontade de Deus, de viver verdadeiramente isso. Temos que ser apacentadores, precisamos fazer a vontade de Deus. Quarta coisa que nós temos que fazer: temos que morrer para a glória de Deus. Você tem que morrer para glorificar ao Senhor. Não é para você se glorificar. Onde eu queria, não é para eu me glorificar, não. Eu estou aqui para glorificar a Deus, para mostrar o poder dEle, para mostrar o que o amor dEle faz em mim e faz em você. A glória é toda do Senhor.
Eu vivo falando isso, qualquer dia desse eu vou cumprir com essa minha fala. Vou pegar o microfone e vou ficar lá no fundo da igreja e vou começar a pregar. Para que todos fiquem olhando para aqui e passem a entender que é o Espírito Santo que está pregando. A gente está aqui não para a nossa glória, meu irmão. A gente está aqui para fazer a vontade do Pai e para que Ele seja glorificado. Toda vez, moça, que as pessoas olharem para você, você tem que mostrar a glória do Senhor na tua vida. Não é você não faz nada, meu irmão. Por você estava indo aí pelas coxinhas da vida. Mas o Espírito Santo de Deus tocou em você e derramou a glória dele sobre você. E você está aqui hoje para a honra e a glória de Jesus. É isso que a gente tem que entender. O princípio da queda é a soberba. É o último degrau antes de você afundar com tudo. Pedro disse, não vou, soberba. E aí disse, não conheço. Depois disse de novo, não conheço. Depois disse de novo, não conheço. Aí caiu em si e disse, meu Deus, quanto orgulhoso eu era. Olha o que o orgulho fez comigo. É como aquele louvor que diz, o meu orgulho me tirou do jardim. O nosso orgulho nos tira do jardim. Aí Deus nos ama tanto que Ele vem e coloca um jardim dentro de nós. Eita Deus de poder. A gente tem que morrer para a glória do Senhor, ser vista por todos de uma forma sobrenatural. Olha o que diz aqui no versículo 19. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Ele estava ali falando como ele ia morrer para glorificar a Deus. Ele estava avisando do que ia acontecer para glorificar a Deus. Vocês lembram quando ele foi chamado por Marta e Maria, por aquele mensageiro, para que ele fosse lá curar Oh Jesus, o nome sumiu. Que ele fosse lá curar Lázaro. Mas o que foi que ele disse lá naquele momento? Esta enfermidade não é senão para a glória do Senhor Deus. Ele já avisou antecipadamente, antes de ele operar o milagre da ressurreição de Lázaro, ele orou dizendo, sei que sempre me ouves, mas estou falando para que todos aqui saibam, que a tua glória vai se manifestar para que tu sejas glorificado. É isso que a gente precisa entender. Ele aqui está dizendo, para que a glória de Deus fosse manifesta. Que diz a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 14. Presta bem atenção. Ele diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me. Presta atenção, meu irmão, que isso você tem que aprender. Longe esteja de mim, longe, muito longe mesmo, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Queridos, se você tiver que ser glorificado, é para a glória do Senhor, é para a cruz de Cristo estar adiante de você. Você não vai ser um apacentador se você estiver tomando a glória para você, porque você vai achar que é você quem faz o milagre, é você quem opera, quem faz as coisas acontecer. E quem faz isso não sou eu e não é você, é o Espírito Santo de Deus. Ou por um acaso na Bíblia de vocês está diferente do que está na minha? Quando Jesus Cristo disse, eu vou, mas vou enviar um outro. E este outro vai fazer o quê? É o Espírito da verdade, o Espírito que consola e o Espírito que convence o homem do pecado. É esse aí quem vai convencer, o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai ser glorificado.
Então, se eu e você pensarmos em alguma coisa, é para dizer, tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Tudo. Vou te provar mais uma vez na palavra. Porque o que interessa é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para mim, diz para você, se você der uma topada é para você fazer o quê? Dar glória a Deus. Se você ganhar uma arroba de boi, é para você fazer o quê? Dar glória a Deus. Se você for diagnosticado com câncer, é para você fazer o quê? Dar glória a Deus, porque a palavra de Deus diz para mim e diz para você, por tudo dai glória. Tudo dai glória. Tudo dai glória. Jesus ali naquela cruz, antes de entregar o Espírito ao Pai, ele disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Depois ele olhou para os céus e disse, está tudo consumado. Tudo para a honra e a glória do Senhor. Tudo para a honra e a glória do Senhor. Então, meu querido, afaste de você esse desejo que a carne tem de ser enaltecida. Aprenda que você não é nada. Deus em você é que faz você ser alguma coisa. Se você sair da presença do Senhor, você não é nada. Observe bem, Deus quando criou os peixes, Ele criou os peixes para botar onde? No mar. Sim ou não? Deus quando criou as árvores, Ele colocou a terra para colocar o quê? As árvores lá. Primeiro Ele cria o ambiente, depois Ele cria o que vai ser posto no ambiente. O que foi que Deus, quando foi criar o homem, disse? Façamos o quê? O homem é a nossa imagem e semelhança. Estamos em Deus. Se você tirar a árvore do solo, ela vai fazer o quê? Morrer. Se você tirar o peixe de dentro da água, o que é que ele vai fazer? Vai morrer. Se você sair da presença do Senhor, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Não saia da presença do Senhor. Não tome para si o que não é teu, o que não te pertence. E a quinta e última coisa que nós temos que fazer, não diferente a nível de importância das outras quatro, é não olhe para os outros, mas para si. Como bons homens, nós temos este mal de querermos olhar para o rabo alheio. Não temos que fazer isso. Vê o que diz aqui no versículo 19, no versículo 20, 21 e 22. Começando lá no 19, ele diz para Pedro, segue-me. Segue-me. Aí Pedro passa a olhar e prestar atenção que João está ali. E ele começa ali a se remoer dentro de si. E vai até Jesus. E pergunta para Jesus, e este daí? Jesus, como um bom apacentador, ele corta o mal pela raiz. E chega para Pedro e diz, se eu quiser, presta atenção, se eu quero que ele fique aqui, até que eu venha, que importa você? O que é que você tem com isso? Aí ele vai e finaliza dizendo, presta atenção, lá no versículo 22, ele vai e diz assim, segue-me tu. Querido, você tem que seguir a Deus. Se o João, se o José não quiser ir, problema dele. Você não tem que julgar a ninguém, eu não tenho que julgar a ninguém. Quem sou eu? Eu simplesmente tenho que seguir a Jesus. É o que você tem que fazer. Prega a palavra e segue. Você tem que se preocupar de você se salvar, seguindo a palavra.
Jesus, ele tem um poder na mão, ele entregou para mim e para você, sabe por quê? Porque ele já cumpriu o que tinha que ser cumprido. E eu pergunto, alguém aqui já cumpriu o que tinha que ser cumprido? Não. Se não fosse as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, a gente já tinha dançado, querido. Já tinha sido todo mundo aqui fulminado. Porque por mais que nós queiramos, a gente vive neste mundo que aqui está. Um mundo que é cheio de fofoca, um mundo que é cheio de mentira, um mundo que é cheio de roubo, um mundo que é cheio de vício. A gente se contamina, ou a gente queira ou não. Mas aí tem a misericórdia do Senhor que é renovada a cada manhã. E tem o meu e o teu coração individual. Mente falando. Nós fazemos parte de um corpo, mas não é assim, pastor, que o Senhor diz? Sim, para ajudarmos mutuamente. Mas o coração, ele não pode bater mais rapidamente em função do rim, se ele primeiro não cuidar de si. Ele não pode estar descompensado. Que se ele estiver descompensado, ele não ajuda nenhum dos outros órgãos. Se eu não estiver organizado dentro da palavra do Senhor, eu não vou poder ajudar a ninguém. Como eu vou poder ajudar? Imagina a cena, você e mais 30 pessoas dentro do mar. Você é o único ali que sabe nadar, amém? Você tem que primeiro se manter fora da água com a cabeça. Você não pode mergulhar. Depois é que você vai começar a procurar salvar as outras pessoas. Mas, em primeiro lugar, você tem que buscar a tua salvação. O que Jesus estava dizendo para Pedro aqui é o seguinte: meu filho, não olhe para João, não olhe para Tiago, não olhe para Mateus, olhe para você, olhe para você, segue-me tu. Se eles vão seguir ou não, não vai te interessar, segue-me tu. Que diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu quero dizer para você que está muito claro na língua portuguesa aqui. Cada um prestará contas de si mesmo. Não está dizendo que eu vou prestar conta de você não, meu querido. Tá não. Eu vou prestar conta de mim. O teu sangue pode recair sobre a minha vida porque eu não fiz o que eu deveria fazer. Não é porque você não fez não, é porque eu não fiz. Então eu tenho que prestar conta de mim. Eu tenho que cuidar de mim. Então você não tem que olhar para o erro dos outros. Você tem que olhar para os teus erros e procurar corrigir. Com relação ao erro do teu irmão, querido, só tem uma coisa a você fazer: orar a Deus para repreender todos aqueles espíritos imundos que estão agindo na vida do teu irmão. E ser um exemplo. Quando assim você for, pode ter certeza que muitos olharão para você e verão a glória do Senhor em você. E verão você amando a Deus acima de todas as coisas. E verá você amando ao próximo como a si mesmo. E verá você morrendo para os teus desejos. E verá você fazendo a vontade de Deus. E verá você partindo o pão. E aí você pode levantar a mão para o céu e dizer assim: eu sou um apacentador. Eu sou um apacentador. Para começar isso, meu querido, eu quero deixar para você um versículo que está lá no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2. Ele diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que tem o prazer dele, sabe aonde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. Seja um meditador nesta lei de dia e de noite, e você vai cumprir cada um desses passos. Cada um desses passos. E digo mais a você, principalmente nos tempos aos quais nós estamos vivendo, difíceis, mas que irão continuar, porque sempre foi assim. Não há nada de novo debaixo do sol. Quem falou isso não foi eu, foi Salomão.
eu quero dizer para mim e para você: busque ao Senhor enquanto o pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. É o que eu e você temos que fazer. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz a palavra para mim e para você: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o mesmo Espírito Santo que esteve aqui até o presente momento, e que vai continuar comigo e com você, mas que estava aqui falando, com cada um que aqui ao altar subiu, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Um aplauso ao Senhor.